Então vamos lá. História cabeluda me transformou em ANCAP sem perder tempo, vambora. Olá, comunada, tudo bem com vocês? Então, como vocês podem ver aqui pela minha nova alocação, ou pela falta de uma, finalmente eu consegui me mudar daquele maldito apartamento que eu tava morando lá em Balneário Camboriú. Infelizmente, eu ainda não achei um lugar definitivo pra eu ficar. Eu até tinha achado antes de me mudar, né? Mas deu tudo errado em cima da hora. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu fui ver que a casa que eu tinha alugado nem sequer chave tinha nas portas. Então, eu tive que invadir a casa de um parente e agora eu tô aqui até minha situação sem terra se resolver. Eu sei como é que essa situação é horrível de ficar dependendo dos outros, meu Deus. E pra quem tinha sentido minha falta, não, eu não fui pega no último dia 8 lá em Brasília. Mas mesmo assim, eu acho que nós estamos começando o ano com tudo, já que já tem uma tretinha no meio da minha mudança. Dá até uma nostalgiazinha, isso não dá? Eu até pensei que agora, em 2023, eu ia finalmente largar das tretas, mas eu acho que as tretas não querem largar de mim, então fugir dela que nós não vamos, né, gente? Vamos lá, vamos fazer mais uma bolha da internet me odiar, que eu acho que essa deve ser uma das últimas, se não me engano. Mas, antes de qualquer coisa, deixem só eu contextualizar vocês aqui rapidinho. O Gustavo é professor de história, comunista, tem um canal no YouTube chamado História Calva, e recentemente ele pegou um vídeo meu aí de quase um ano atrás, no qual eu tava respondendo comentários de ANCAPs, que foram feitos num vídeo meu lá sobre o Monark na época. Essa saga me gerou uns 4 vídeos, um cancelamento, um monte de ameaça, doxing e o blá 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 de sempre. Agora, o último disclaimer aqui. Eu gostaria só de lembrar o Gustavo de uma coisinha aqui, ó. No começo desse react dele, ele vai dizer que ele não conhecia meu canal, nem a mim, mas eis que ele já reagiu a um vídeo meu no ano passado, ao vivo. Só que ele não postou esse react no canal do YouTube dele. Eu nem consigo imaginar por quê, né? E nesse react aí, o Gustavo me destruiu. Ele falou da minha aparência, que eu sou sem noção, que eu não tenho graça, que eu... Provas, eu gostaria de ver provas, porque falar até papagaio fala, tá? E se ele fez, ele tá errado, mas não muda o fato que eu quero provas. minha voz é sei lá o quê. Na época aí, me mandaram isso aí pra eu assistir, né? Eu assisti um pedacinho, mas lá por uma parte eu resolvi sair fora, porque o cara tava nitidamente não fazendo o mínimo esforço pra tentar entender o que eu tava tentando dizer ali. E não foi só este camarada que já reagiu a vídeos meus. O Ian, do História Particular, que é amigo do História Calva, também já reagiu a vídeo meu em live. E por incrível que pareça, ele foi mais longe ainda do que o Gustavo. Me chamou de racista, de neoliberal, de fascista, sem graça, forçada, e outros adjetivos muito incríveis e originais aí. Você vai falar só os adjetivos que ele te deu ou você vai contextualizar tudo? Porque se o cara te chamou de fascista, ele tem um bom motivo, não é? Pra minha aparência e pra minha voz. Nem o meu cenário, na época, escapou dessas críticas iânicas aí. Eu cheguei a assistir um pedaço Eu desse espero que você consiga arrumar o problema da sua casa rápido, tá? Se isso te conforta. react do Ian também, mas eu não acabei de assistir. Eu lembro que depois disso eu esperei um bom tempo eles postarem esses reacts nos canais deles no YouTube, só pra poder me defender, né, quem sabe, mas eles nunca postaram. Mas seja por sorte, ou não, dessa vez o Gustavo postou o react e hoje eu vou ter a oportunidade de respondê-lo. Eu sei que uma parte aqui do público que é inscrito aqui no canal também é inscrito no canal deles, e que vocês gostariam que eu não fosse muito rude nesse caso. Mas pra vocês eu vou ter que dizer que essa é a terceira vez que eles estão reagindo a vídeos meus, e em nenhuma dessas vezes os rapazes pouparam palavras ou então fizeram um mínimo de esforço pra tentar entender o que eu disse no contexto que eu tava dizendo. E pra ser justa, nesse vídeo em específico que a gente vai ver hoje, eu não sei por que o Gustavo, comparando aos outros 2 reacts deles, poupou aí umas palavras pra me descrever. Mas mesmo assim, todas as generalizações e espantalices deles fizeram os camaradinhas do público deles virem aqui nos meus comentários falar coisas muito parecidas com as quais eles disseram lá nos reacts, né? Me chamando de burra, que eu não devia falar na internet, que eu devia sair da internet, que eu não tenho graça, que eu não sei nada do que eu falo, que eu sou racista, fascista e blá 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 blá. Eu sei que era só eu ignorar tudo isso, mas eu achei importante falar sobre isso com vocês, porque senão, se eu respondo de forma um pouquinho, mas só um pouquinho indelicada a um comentário aí que o Gustavo fez, já vão querer me crucificar por isso, sendo que ninguém poupa indelicadeza na hora de me responder. E só avisando que Claro, todo mundo só é indelicado com você, né? Você é a injustiçada da história. eu vou reagir a algumas partes do vídeo do Calvo por motivos maiores. Eu queria ter mais tempo, né, pra poder ver isso aí mais com calma, estudar melhor minhas respostas, porém, eu não consigo porque eu me encontro assentada num território alheio provisoriamente. Quem quiser assistir o vídeo completo do Gustavo, o link vai estar, como sempre, aqui na descrição. Então agora, vamos lá. E aí eu tinha separado um outro, além desse aqui, pedi pra Lara mandar o compilado. Compilado Monark. Monarquilado. Então me mandaram esse vídeo. Uma menina, eu não sei quem ela é do canal Suavemente Comentado. Yasmin. Não sei quem é não. Mandaram aqui. Pois bem, olhem aonde o Monark me colocou dessa vez, na posição de ter que defender o comunismo. O colonismo! Eu nunca vou te perdoar, Monark, sinto muito. Mas pros amigos aí, capitalistas, vocês podem ficar felizes em ter uns Eu vou adiantar porque eu já vi o vídeo do Gustavo. 50 de QI a mais ali do que o mente ancapto Alexandre Porto, mas ele ainda não tem o suficiente pra entender um simples sarcasmo. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao canal Suavemente Bostejando. Vocês me pediram pra comentar o vídeo do canal Suavemente Comentando,
falando sobre capitalismo, que é o vídeo "O Monarca me obrigou a ser comunista". Como é que o monarca pode te obrigar a ser comunista? Tem um desconto porque não é fácil fingir que sabe das coisas, né? Esse vídeo Nossa. aqui vai ter mais o intuito da gente conversar, porque eu acho legal essa dinâmica de eu Conversar e falar merda. fazer um vídeo, aí depois vocês vêm, expõem a opinião de vocês ali nos comentários, e depois eu faço outro vídeo respondendo vocês, e como uma boa ditadora, né, eu falo mais bosta por cima e depois eu encerro o papo por aí. Mas agora vamos ver aqui o primeiro. Era pra isso ter sido engraçado? Bom, não necessariamente, era uma intro pra tentar deixar o tema mais leve. Mas diz aí, Gustavo, Pô, deixar mais leve? Se isso deixa mais leve, meu Deus! quando se fala bosta ali, ó, 5 segundos antes, era pra ter sido engraçado? E quando você interrompeu a minha intro a cada 10 segundos pra dar uma lacradinha, é pra ser engraçado? Quando você fez também essa belíssima cantoria do Vamos de Mar aí, é pra ser engraçado isso aí? Porque você acha engraçado o Sandy Júnior, Gustavo? É isso mesmo? Eu não sei, né? Eu não sou fiscal de humor alheio, mas como pelo visto você é, me explica isso aí, por favor. Vamos gimar! Vamos gimar, vamos gimar, vamos gimar! Muitos tenham falado do comunismo, como se fosse apenas um deslize matar milhões de pessoas. O Gustavo Moura, Gustavo Moura tem uma cara de estudante do ensino médio. E desafio a dona do canal provar que o capitalismo matou milhões de pessoas. Tenho certeza que a mesma não sabe o que o capitalismo realmente é. Que isso? Que isso? Que desaforo! Bom, então eu O comunismo matou melões. vou tentar parecer um pouquinho mais desesperada aqui quando eu tiver que usar a palavra comunismo, pra ver se as críticas diminuem um pouquinho. Mas tá, agora vamos à definição básica ali do capitalismo. Meu Deus do céu, lá vem. Reduzir tudo a mercadoria, né? Literalmente vender até a sua mãe. Tô brincando, mas se você conseguir transformar ela num bem móvel, até que dá. Essa minha piadinha Ó, vamos lá. Tá vendo? Vocês estão vendo esse número aqui na tela? Apareceu um número aqui na tela. Vocês vão ver coisa bem interessante. Tá. Esperar o site carregar aqui e a gente continua aqui enquanto isso. ali tinha como base a forma como o capitalismo desumaniza as pessoas, reduzindo toda a existência humana a meras potenciais horas que uma vida pode gastar. Esse bagulho do Ian tá meio estranho, até porque o Ian não faz react de canal e dos outros assim. Eu já vi eu vejo o Ian há muito tempo, né? Eu escuto, né? Que eu normalmente tô fazendo alguma coisa no PC, formatando trabalho de faculdade, assim. Aí quando eu tô fazendo esse tipo de coisa que dá pra mim trabalhar escutando, né? Formatando artigos, essas coisas, eu ponho alguma coisa pra me escutar, eu ponho o Ian pra escutar. Eu nunca vi ele fazer react de nada. Aliás, ele comentou, ele fez entre aspas um react, e a única vez que eu vi ele fazer isso foi do Paulo Guedes, falando do Marx. E aí ele vai desmentindo os pontos que o Paulo Guedes fala, tá? E o Ian nunca foi indecoroso com ninguém que eu vi. Está trabalhando para gerar lucro. E como isso aí afeta, modela e permeia todas as relações sociais da nossa maldita espécie. A parte ali de vender a mãe era um exagero cômico. Ou não, né? Porque lá no Capistão, isso aí seria belo e moral. Nem Jesus e os Pior que isso aí que ela falou faz sentido, porque se você for pegar o Rothbard, quando ele é a favor de venda de guarda de criança. Tem autor ANCAP que ele é a favor de venda de guarda de criança. Eu não tô brincando com isso não. ensinamentos de honrar pai e mãe sobreviveriam um diazinho ao capitalismo verdadeiro. Mas sério, a palavra Verdadeiro? Porque o que a gente tem é falso. Deixa eu ver se carregou. Aqui, ó. Isso aqui são o que morreu de fome este ano. Este ano são o número de pessoas que já morreram de fome no mundo. Nenhuma delas é em país socialista. Sabia disso? capitalismo vem da palavra capital, que quer dizer grana ou qualquer tipo de riqueza. Não. Capital não é grana, tá, gente? Nem tipo de riqueza, porque a riqueza quem produz é o trabalho, tá? Meio de produção não produz riqueza. Produz riqueza é o trabalho, bom? Riqueza é aquilo que é socialmente entendido como produto social do trabalho. Forma dinheiro não é um meio de produção, mas é capital. Meio de produção pode ser uma fazenda, uma fábrica, um aplicativo, a internet, pode ser um monte de coisa. Se tiver casas, carros, terras, eles Carro não é meio de produção. são seu capital. Não. Casa e carro não é capital, gente. São propriedades privadas, mas não são propriedades privadas de meio de produção, tá? Casa, carro não é capital. E com a casa e com o carro você não produz riqueza nenhuma, ela isoladamente, né? O que é capital? É a construtora, a fábrica de cimento, é a fábrica de aço, é a fábrica de microchip. Isso é meio de produção. Não, exatamente, senão a gente vai achar que essa caneta aqui, aliás, que é muito boa, que não é um capital, tá, gente? Isso aqui é uma caneta. E se você for tolo o suficiente, até NFT pode ser seu capital. Especulativo, né? Basicamente, o capitalismo é um sistema econômico baseado no direito das pessoas de terem as suas propriedades privadas. Não, porque no comunismo não tem nenhuma passagem do Marx que fala, ó, o comunismo é sobre as pessoas não terem propriedades privadas. Não, tá errado. Fazerem um livre comércio, onde as pessoas podem ter os meios de produção e usar As pessoas.
Todo mundo. Eles para produzirem os bens e depois vender esses bens excedentes visando o máximo de lucro possível. Não é as pessoas usarem os meios de produção. É a utilização dos meios de produção para a produção de Até agora o Gustavo não tá errado. mercadorias e, sobretudo, é a necessidade da transformação da antiga classe camponesa em classe operária para que ela possa vender a sua força de trabalho. O capitalismo, a base do capitalismo se constitui disso. É a propriedade privada dos meios de produção nas mãos da burguesia que, controlando esses meios de produção, Ela tá realmente atenta, tá vendo? Pelo menos ela, tipo assim, ela tem os defeitos dela, tem certos argumentos dela que eu acho que não faz sentido, mas pelo menos você vê que aparentemente ela está atenta, tá realmente prestando atenção, mas quero ver o que ela vai falar. obriga todas as pessoas que não detêm esses meios de produção e que, portanto, não podem acessar o produto Ela tem algum traço de ansiedade, porque ela tá mexendo, ou hiperatividade, porque ela tá um tempão mexendo naquela lá. socialmente realizado do trabalho, Eu falo isso por experiência própria. Vocês podem ver que eu tô sempre pinchando a barba aqui, fazendo uma a coisa. partir do acesso ao próprio meio de produção. A pessoa, o operário, ele é obrigado a vender a sua força de trabalho para que ele possa ter uma representação do seu trabalho, para que ele possa adquirir essas mercadorias. Só que ele nunca vai produzir, nunca vai ganhar o equivalente ao que ele produziu em termos de riqueza socialmente transformada. Ele recebe uma parte disso. O excedente de trabalho do qual ele não recebe é a chamada mais-valia. E é a mais-valia que vai ser o ponto central, porque ela significa exploração. O capitalismo é um sistema em que o sujeito ele é alienado do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, em que ele é obrigado a trabalhar para ter condições de subsistência. É isso. E isso tudo é possibilitado pelo aumento do desenvolvimento e a melhora da produtividade que vem do reinvestimento desse capital Inclusive, essa mesma parte eu comentei quando eu fiz react dela e tal. excedente todo ali. Então, se essa definição aqui não for boa o suficiente para você, comente aqui embaixo a sua. Não é questão de ser boa o suficiente ou não, né? Ela está historicamente incorreta. É isso. Primeiramente, eu gostaria de saber aonde nesse meu vídeo eu me propus a dar a definição historicamente correta de capitalismo. Porque eu não me propus a ter rigor acadêmico histórico na minha definição ali em momento algum. Mas me perdoe. Tá, eu não tô lembrando o nome dessa moça agora, mas aí que tá o problema. Isso é só uma crítica construtiva. Aí tá um problema muito grande. Por quê? Se você pegar e faz esse tipo de debate sem o devido rigor, o que acontece? Você faz a manutenção de um discurso de desinformação. Não estou falando que você faz isso propositalmente. Só que eu falo que é o seguinte. Se você pega e vai debater modo de produção e não tem um rigor para tratar disso, você reproduz senso comum. Tá ligado? Você reproduz essa ideia de que o cara que é Uber é dono de meio de produção e ele não é. Tem um abismo entre as duas coisas. Esse é o problema. E é isso que ele quis dizer com não ser acurado. Tá ligado? E a questão é que, tipo assim, por que quando eu, por exemplo, eu faço react de alguma coisa, eu comento algum conteúdo, ou qualquer coisa, até mesmo no Twitter, eu sempre, tipo assim, todas as minhas redes sociais tem um link que vai dar para um Linktree, né, para aquela árvorezinha de links. Lá embaixo tem leituras recomendadas. E por que sempre quando alguém me pede alguma coisa eu falo, ó, leia esse livro, leia esse livro. Ah, Rodolfo, você pode me explicar sobre a Revolução Francesa? Ó, tá aqui a leitura. E eu dou leitura acadêmica. E eu sempre aviso, ó, é uma leitura difícil. Se você quer realmente aprender, esse livro é muito bom, mas vai com calma. Você tem que ter rigor, porque você às vezes involuntariamente pode reproduzir desinformação. Esse é o problema quando você não tem um rigor para tratar de certos assuntos. Porque você cometeu um erro ali. Ela cometeu um erro, tá, chat? Quando ela fala que, por exemplo, um carro é um meio de produção. Um carro não é um meio de produção. Ela está reproduzindo um senso comum errado. Tá ligado? Mas ela quis, Rodolfo, ela quis usar como exemplo. Mas ainda assim é um exemplo errado. Tá ligado? O problema não é ela comentar sobre os assuntos, mas gente, você vai fazer vídeo, vai produzir conteúdo sobre alguma área do conhecimento científico, tem que ter rigor. Tem que ter rigor, porque é em cima de discursos assim que, por exemplo, muita gente vai pode usar o discurso dela para corroborar o que o Brasil Paralelo fala. Perdoe, prof, por usar uma definição de capitalismo adaptada para um público ANCAP que acha livre um mundo onde você pode vender o seu bebê em troca de um quarto de Bitcoin. Mas no final das contas, é sempre bom a gente ter em mente que o capitalismo é um sistema complexo, multifacetado e que não tem uma única definição correta ou incorreta. Sim, claro, a gente tem as definições academicamente mais aceitas aí, mas... Não é academicamente mais aceitas, você tem a definição acadêmica. Acadêmica, né? Se você perguntar para um smithiano o que é capitalismo, ele vai te dar uma explicação. Se você perguntar para um marxista o que é capitalismo, ele vai te dar uma explicação. Vai ter divergências entre elas? Vai, mas todos eles vão concordar que é o quê? É um modo de produção. a minha não tá tão distante, só tá simplificada. Tá distante.
Tá distante. Porque se ele teve que fazer essa correção toda, porque tá distante. É simples. E é perigoso você simplificar esse tipo de coisa, porque, por exemplo, eu tô dando aula para um rapaz, e aí determinados conteúdos eu demoro diversas aulas para explicar para ele, porque não adianta eu simplificar. Porque se eu simplificar, eu posso involuntariamente passar a informação errada. É simples de entender isso. Ao máximo. Todo esse complemento que o Gustavo fez à minha definição, eu faço ao longo desse mesmo vídeo e dos 2 outros nos quais eu respondi, o ANCAP e Alexandre Porta aí. No máximo, o Gustavo pode dizer que eu expliquei de uma forma desajeitada o que é capitalismo, mas errada ou anticientífica eu não fui. E ele teria que... Anticientífica, eu tenho minhas concordâncias com o Gustavo. Eu tenho minhas concordâncias com o Gustavo, sim. E desajeitada foi muito desajeitada, muito, muito. Mas tem que ter rigor pra tratar disso. Salve, camarada, como é que você tá? ser bem intelectualmente desonesto de me acusar de tais coisas. Prosseguindo. Nessa outra parte aqui, seguinte do vídeo, o Gustavo vai fazer uma longa explicação a respeito de um ponto do minuto 14 e pouco até quase 17 minutos. Só que eu, de forma bem similar, também explico essa mesma coisa que ele diz no meu vídeo. A Kéfera diria que isso aí foi um mansplaining, né? Mas como eu não manjo muito dessas coisas aí, pra acusar alguém, vamos só continuar aqui o vídeo. E essa combinação aí despertou coisas incríveis, como brusinhas da Renner, e outras que não são tão incríveis assim, eu diria. E aqui nesse nem tanto, a gente pode até colocar a competitiva corrida pela colonização de metade do planeta em busca de novos mercados. E claro que nesse processo... Perfeito, eu acho que nisso ela tem razão, né? Importante salientar que não teria existido capitalismo, né? Porque a gente fala de acumulação de capitais para o reinvestimento e tal, se não tivesse havido a colonização, entendeu? Porque é só graças ao colonialismo que essas burguesias, que esses estados europeus conseguem acumular riquezas, né? Traídas a partir da violência extrema e máxima sobre os povos colonizados, para poder gerar esse montante excedente de capital para que isso pudesse se transformar em reinvestimento, em indústria, etc. Beleza? Eu vou adiantar porque para não ficar meta-react, tá? Existe a necessidade de pensar o socialismo, pensar esse processo numa perspectiva internacional, né? Exatamente, não é o comunismo.exe, né? Vou executar aqui o arquivo comunismo. Aqui o Gustavo me corrige e afirma que o internacionalismo proletário é uma necessidade decorrente da globalização do capitalismo, o que eu acho que não é bem assim. O internacionalismo... Tá no manifesto isso. Está no manifesto isso, velho. Não é à toa que o hino chama-se a Internacional. Pelo amor de Deus, velho. Aí é erro muito primário. O proletário é uma necessidade histórica para a emancipação dos trabalhadores de todo o mundo, independentemente da globalização do capitalismo, já que essa luta de classes, que mais tarde virou o que a gente chama de capitalismo, começou muito antes dele. O fato de o capitalismo ser um sistema global não significa que o internacionalismo proletário seja uma consequência dele, mas sim uma condição para sua superação. O Marx e o Engels diziam que é necessário que os trabalhadores de todos os países se unam para lutar contra esse sistema capitalista para construir um mundo sem classes. Isso é independente da globalização do capitalismo e, de fato, é uma resposta. Se um globaliza, se um se torna de escala global, não é necessário o outro ter escala global. E aí, basta você analisar historicamente a experiência soviética. Por que eu falo da experiência soviética? Porque a União Soviética foi um país extremamente atacado. A China é extremamente atacada até hoje. Tá ligado? A China é extremamente atacada, Cuba sofre embargo, Coreia do Norte sofre embargo. Por isso que você tem a questão da internacionalização. Porque se você tem uma república socialista em algum lugar, ela vai ser atacada. Não é porque não é necessário porque um é internacionalista, o outro não precisa ser. Lógico que tem que ser, porque você tem que acabar com o capitalismo em todas as frentes para você não ser atacado. Inclusive, essa noção de que você seria que os países socialistas seriam atacados, né, é o que faz com que a União Soviética crie toda a malha industrial do jeito que eles criaram, faça o desenvolvimento armamentista, faça todo aquele desenvolvimento. Então, um precisa do outro, tá ligado? Resposta a ela. Vamos continuar aqui. Tanto a tentativa de instalação do livre mercado quanto do comunismo foram muito cruéis. Engraçado porque nunca é livre mercado, né? Nunca é. Realmente, né? Nunca é. Como nunca é o comunismo também. É porque comunismo é quando você acaba com o Estado, né? Comunismo não dá pra você chegar em um país só e acabar com o Estado, porque senão a população não se defende. Por isso que a gente fala que comunismo é em escala global.
Agora, esse regime de transição socialista existiram. China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte, Cuba são os que estão em pé hoje. Mas aí você pega outros, por exemplo, a Iugoslávia, entre diversos outros que aconteceram. União Soviética, Afeganistão. Eu entendo essa lógica do lucro, mas, mesmo assim, as consequências dos atos cometidos para a implementação do socialismo/comunismo, ou em nome dele, também nunca são decorrentes dele, né? É sempre a fome que já existia, era um indivíduo que não era tão aliado assim, eram os infiltrados, mas isso é um outro ponto, para outra questão aí, né? Vamos continuar. Não, agora, beleza, ela fala da fome, mas vamos lá. Ai, Deus, Holodomo, gente, eu vou recomendar pela 10ª vez esse livro. Nem sei quantas vezes eu já recomendei esse livro. Tem um link mágico na minha bio do Instagram. Vocês vão lá na aba leitura recomendadas. Aí vai ter uma pasta que chama Frances Stonor Saunders. É uma jornalista britânica. E ela escreve um livro que chama-se Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura. Parte desse livro ela vai se dedicar a contar como foi criada a propaganda do Holodomor. E antes que alguém pergunte, cadê as fontes desse livro? No final está todas as fontes. Ela usa documento histórico, ela usa referências históricas, ela explica como é que essa propaganda inteira é construída, não é deliberadamente, tem um propósito, não é? E ninguém nega que aconteceu a fome na Polônia não, pô, na Ucrânia. A fome aconteceu, só que você tem o processo de coletivização das terras, você tem a seca. Tanto é que a galera não sabe que a fome, o processo de fome oriundo da seca, não, a parte mais brutal dele não aconteceu na Ucrânia, aconteceu em outras regiões da União Soviética. Mas por que que a da Ucrânia ficou famoso? Por causa da mídia marrom. Leia um livro, tá ligado? Tá uma fonte historicamente reconhecida, é uma tese que ninguém derrubou ela até hoje. É uma tese sólida, com bibliografia que eu falo, tipo assim, referências muito boas, referências verificadas, tá lá. Se existisse uma possibilidade. E veja, gente, essa lógica liberal ela não faz sentido. Porque olha só, o capitalismo tem como eixo fundamental do seu funcionamento a busca incessante pelo lucro, certo? Essa é a ideia. Ela falou isso, né? Busca incessante pelo lucro. O que acontece é o seguinte: o lucro significa esse montante de dinheiro, de recurso, de ganhos que você vai ter em relação aos seus gastos. E nessa perspectiva, existe essa meio que batalha entre agentes que visam disputar a hegemonia dos lucros. Simplesmente. Só um comentário, o desenho do rosto dela é lindo, velho. Isso aqui dela, o desenho do rosto dela é lindo, na moral mesmo. Efetivamente, né? Porque que a lógica do lucro presume necessariamente, em algum momento, a disputa de agentes. Concordo. E Ela é por demorou tanto pra gravar que ficou até de noite da pentadinha. isso que eu explorei essa lógica aí no mesmo vídeo ao qual você tá reagindo e me aprofundo um pouquinho mais ainda nos 2 outros vídeos que eu fiz sobre isso. O fato dela fazer uma troca voluntária mata ela. Não, o que matou ela foi uma baixa condição na fábrica, devido à escassez de recursos, à escassez de boas condições. Não, cara, como é que você vende curso se você não sabe o que é capitalismo? Você precisa fabricar as coisas ali com lucro. Sem o lucro, você não tem esse sistema capitalismo em que a gente vive. Isso é básico. Se você montar uma barraca de cachorro-quente, você vai entender que você precisa de lucro, que você vai fazer o seu cachorro-quente ali, vai calcular os seus custos, vai ver o quanto que você pode ganhar de lucro ali, né, pra você conseguir continuar evoluindo com a sua barraquinha. O capital tem sempre que estar em Valor trabalho, Adam Smith. Pronto. movimento. Então, quando a gente tem más condições de trabalho, muitas vezes é graças a certos donos de empresas grandes aí, que preferem visar o lucro ou a segurança dos funcionários. Você não consegue entender isso? E isso lá não tá errado. Se você pegar o caso do Jeff Bezos, lá dos funcionários da Amazon mijando em garrafa. Só isso. Vou dar mais um exemplo aqui de como que o capitalismo pode causar mortes. A Ford, a empresa de carro lá, conhece? Em 1970, eles tinham um carro chamado Ford Pinto, que eles sabiam que precisava de uma pecinha lá para não correr risco de incêndio. Essa pecinha custava uns $11, se o custo for maior que o benefício. Por outro lado, uma vida humana indenizada nessa época ali foi estimada em algo em torno de $200 mil. Então, a diretoria da Ford fez uma análise ali do custo-benefício, que pra quem não sabe o que é, resumidamente a lógica é, se o custo for maior que o benefício, não vale a pena, não importa qual seja o benefício. E adivinha o que eles fizeram? Eles acharam justo matar 180 pessoas, queimar outras 180 ali por anos, mesmo que a Ford tivesse... Esse não é o caso único, tá? Tem mais casos assim, eu não vou lembrar a marca de carro. Mas tinha uma peça do carro que poderia causar acidentes. Eles fizeram os cálculos. Se eles fossem fazer o recall, o que é o recall? É chamar todos os carros que têm essa peça defeituosa, trocar a peça e devolver essa circulação. Se o recall ficaria mais caro que pagar os processos. Eles chegaram à conclusão que pagar os processos era mais barato. Eles não fizeram recall. Isso aí é muito comum.
tivesse acesso a essa pecinha de $11 que podia salvar essas vidas todas. Deu pra entender a dinâmica que acontece fora do seu quartinho ANCAP? Vamos continuar. O capitalismo, quando é comparado com o comunismo, tem sido mais historicamente amigável aí com a democracia. Aliás, obrigada bombas atômicas por garantir isso aí pra gente. Toda noite eu durmo tranquilinha graças a elas, mesmo que um pequeno deslize aí possa explodir algumas delas e me colocar num soninho eterno. Mas... Nossa, que estranho. Tipo, isso não é engraçado, isso não é uma piada, né? Tipo, isso não é uma piada. Pior que ela não falou em tom de piada, mas... Não é engraçado, assim. Os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas em cidades repletas de civis. Não é engraçado, sabe? Sim, mas quem disse que ironia e sarcasmo só serve pra fazer rir? Um bom fiscal de moral devia saber disso, Gustavo. Nesse meu vídeo, eu não tô concordando com essa minha fala, e sim expondo de uma forma que mostra essa contradição da nossa democracia. Isso é perceptível. E o engraçado é Sei lá, eu pelo menos percebi o tom de ironia, mas que tudo bem. a minha piada é mórbida e inapropriada quando eu faço daí, né? Não tem graça nenhuma. Mas aí, quando são outros, como o Gustavo, fazem piadinhas aí, ironia mórbida sobre a morte de pessoas devido à fome, daí é tudo bem, é só mais um dia de hipocrisia. Ai, meu Deus do céu, ele ironiza o fato do Holodomor, ele não nega que as fomes aconteceram, a gente tem que repetir isso toda santa vez que toca nesse assunto, meu pai do céu, eu não aguento mais. No mundo da política, né? Mas eu sinto informar alguns aqui, mas o humor, a ironia e o sarcasmo são ferramentas poderosíssimas para expor as contradições e a hipocrisia dessa nossa sociedade. Essas ferramentas aí permitem que as verdades, cruas e nuas, sejam digeridas de forma mais fácil e ajudem também as pessoas a questionar as normas e os valores dominantes. E não é só porque tem humor que quer dizer que ele tem tom crítico. Vale muito bem ressaltar isso, tá? Deixar claro. Para aqueles que estavam comentando lá no canal do Gustavo, falando sobre ironia e sarcasmo, dizendo que eu não deveria usar ironia e sarcasmo em temas sérios, eu diria pra esses aí que mais parece que vocês nunca leram um texto sequer do Marx, do Engels, porque ambos usavam bastante esses tipos de recurso linguístico aí. Pior que o 18 de Brumário do Marx é encharcado de ironia. Nossa, quando ele vai falar do Luiz Bonaparte, tem parte do livro do 18 de Brumário. Eu li o livro, tá, gente? Antes que alguém venha nos comentários comentar, ah, você não leu? Eu li o 18 de Brumário. Eu li há muito tempo, inclusive. Foi durante a pandemia. Ele fala com tanto sarcasmo do Bonaparte que tem hora que você chega a confundir se ele tá falando sério ou tá falando com sarcasmo. Porque ele vai falando tão mal, ele vai, tipo assim, destruindo o Bonaparte ao longo do livro. No começo você consegue identificar, só que ao longo do livro você não consegue. Um bom exemplo que eu posso dar é esse livro aqui, ó, do Engels, onde ele usa bastante ironia e sarcasmo quando ele faz esse livro resposta aí, pra desbancar um outro filósofo e pseudo-economista aí, muito sabichão lá da época. Mas, olha Eu fui roubar? Não. que me parece que pra alguns Ah, não, foi roubar quem faz é o Marx no Biologia Alemã. precisa-se ter um pipi pra poder usar ironia, porque quando é um cara usando, como o Thiago Santinelli, o Caio Moura, o Pedro Mitinho também, é muito legal, hahaha, ironia. Agora, quando eu uso, daí não é legal, eu não posso usar, eu não sei usar. O problema não é como, o problema não é usar, o problema é como você usa. Mas ok, né? Se bem que, ok o caralho, né? Na verdade, não se preocupem porque eu vou continuar usando, até porque, até onde eu sei, não precisa de pipizinho pra usar ironia. Porém, infelizmente, precisa de um cérebro pra entender, né? Que tá raro. Enquanto isso não acontece, o capitalismo anda funcionando super bem aí com a democracia e tá prosperando na medida do possível. O capitalismo, historicamente, foi melhor na questão da eficiência. Só que o problema... A questão da eficiência. Como assim, velho? Ela tá segurando um riso lá, velho. É engraçado. O capitalismo Ela segurando um riso que ela fica mexendo a boca. virou um motor de um Monza. É isso? Como assim eficiência? Pô, quer falar de eficiência? Império Russo, 1917, Arado de Ferro, caralho a 4, 1959, mandar o homem pro espaço. Tem que colonizar ninguém. Você quer mais eficiente que isso? Olha, eu acho que alguns países, como a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, Afeganistão, Bielorrússia, Ucrânia, Estônia, Letônia e outros ali também, que sofreram com a expansão do regime soviético, discordariam um pouquinho de... Mentira que não foi expansão. Peraí. Aí a gente tem um erro. Vamos lá. Letônia, Lituânia, Ucrânia, todos esses países da costa ali da Rússia. Deixa eu pegar o mapa mundi aqui. Peraí, vamos lá. Mapa mundi. Ai, meu Deus. Abre esse negócio direito. Tá, foda-se. Ucrânia, Lituânia, Letônia, Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão, todos esses países, eles só existem porque o Lenin divide esses territórios. Porque antes eles não existiam. Então você tem uma questão aí lógica. Eles não sofreram com a invasão. Todos eles eram parte do Império Russo. Tá?
dos que ela citou, se eu não me engano, ali, o Afeganistão e a Polônia, que eu estou lembrando aqui agora. O Afeganistão e Polônia não eram. O Afeganistão tem um processo revolucionário no Afeganistão, ele tenta se aliar à União Soviética, ele tenta se juntar às repúblicas soviéticas, acontece a guerra do Afeganistão. O caso da Polônia foi fronte de guerra. Ali foi palco de guerra, né? Agora, os outros países que ela cita, que nem os que eu falei aqui, todos esses só existem porque o Lenin, quando ele faz a revolução, todos esses territórios pertenciam ao Império Russo, e aí ele divide, entrega a Ucrânia para os ucranianos, a Lituânia para aquele povo, né? A Geórgia para os georgianos, o Cazaquistão para o povo cazaque, o Uzbequistão para o povo uzbeque, e por aí vai. Tá? Não foi opressão. A galera, se você pegar e olhar o mapa da Rússia antes da Revolução e depois da Revolução, você vai ver que divide. Tanto é que de Rússia vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por causa disso. Por causa da divisão do território russo. Tá ligado? Não, essa ideia de que teve opressão, isso aí é narrativa liberal. Não existiu isso. Esses territórios, esses países nem existiam antes da Revolução. Isso, Gustavo. Esses países todos aí foram explorados e a gente até que pode dizer que colonizados. Explorados, colonizados. Ai, meu Deus. Ai, o Lenin. Ou, cara, se você pegasse o Lenin e colocasse um moinho ali que gerasse energia no corpo do Lenin, ele ia produzir energia agora para alimentar a Rússia inteira, de tanto que ele ia rodar. Através de acordos e intervenções militares que foram feitos pela União Soviética na época. Literalmente propaganda nazista. Além disso, mesmo teoricamente socialista, isso aí, essa parte que ela coloca do Ian falando literalmente propaganda nazista, não sei por que ela colocou isso, mas essa parte da dominação dos sovietes, né, da Rússia sobre outros povos, isso aí surge de propaganda nazista mesmo. Tá? Tem provas sobre isso, tanto é que uma das máximas do Goebbels era: a mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. O Holodomor é uma prova disso. Essa ideia de que a União Soviética colonizou a Lituânia, a Letônia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, papapá, é uma prova disso. Tanto é que o Stalin era georgiano. O Stalin era georgiano. Meu Deus do céu. A União Soviética, na época, usou a exploração dos trabalhadores para alcançar essa tal eficiência que o Gustavo está falando ali, já que a classe trabalhadora foi explorada pelo governo e não pela burguesia. Sovietes vem de conselho de fábrica. Com o fracasso da Revolução de 1905, surgem os sovietes, que é a forma com a qual os trabalhadores da da antiga Rússia Imperial encontraram de se organizar e lutar pelos seus direitos, né? Quando os bolcheviques veem nos sovietes, né, a pedra angular do socialismo. E o que acontece? Quando eles fazem a revolução, você tem as associações de bairro que elas vão votar nos representantes do seu bairro. Depois que se escolhe os representantes do seu bairro, você era votado por todo o povo entre esses representantes e era eleito o prefeito. Depois desse prefeito, entre todos os prefeitos de uma região, o povo votava para escolher o representante daquela região. Depois se escolheu os representantes de todas as regiões de um estado. Entre os representantes dessa região era votado e era determinado o governador daquele estado. Entre os representantes de todos os estados era votado e escolhido o governador daquele país. Entre o governador daqueles países, você tinha todo o processo de campanha política, era votado pelo povo e era escolhido o líder do soviete supremo. Todo este processo é idealizado pelos bolcheviques através da consolidação dos sovietes e da consolidação da Revolução Russa. Ela não sabe do que ela fala, porque ela fala do governo como se fosse uma entidade fantasmagórica controlando tudo. Ela não sabe como é que é o processo de eleição dentro das repúblicas socialistas, como foi o processo de eleição dentro da URSS. Ela não sabe como é o processo de eleição dentro da China. Ela não sabe como é o processo de eleição dentro de Cuba, dentro do Vietnã,
dentro da Coreia do Norte. A pessoa que fala esse tipo de coisa está reproduzindo ideologia liberal. Por quê? Os liberais martelam nisso ad infinito, que o governo explora as pessoas, né? E aí tem um vídeo no meu canal exatamente sobre isso, das pessoas que eu estava reagindo a uma russa que veio para o Brasil e quando ela foi para a Rússia, ela entrevistou diversas pessoas que moraram na União Soviética sobre isso, não é? Basta você olhar o que as pessoas falam. Tanto é que eu comentei que teve uma mulher que ela falou que a vida era boa, que eles tinham segurança, que eles dormiam até de porta aberta porque ninguém invadia, né? Tem um filme que chama Batalha de Sevastopol, que é a história, é um filme biográfico da Lyuda Pavlichenko, que foi a maior sniper da Segunda Guerra Mundial. E no filme mostra um pouco como é que era o dia a dia das pessoas. O filme ele é produzido em conjunto, se eu não me engano, do governo ucraniano com o governo russo. Assistam. Tá? Eu vou deixar o nome do filme aqui embaixo. Ele não tem dublado, ele só tem legendado, os diálogos são em russo, tá? Portanto, se alguém acha aí que o sistema socialista soviético era mais eficiente do que o capitalismo, é bom considerar 0% de desemprego. Basta, se não era eficiente, basta você analisar o que foi a União Soviética, o que aconteceu com a Rússia depois da queda do regime soviético. O desemprego saiu de 0 para 15%, o consumo de drogas disparou, a população carcerária disparou, o déficit habitacional disparou, os problemas de saúde, de estresse na população dispararam. Basta você olhar antes do regime e depois do regime. Ah, Rodolfo, da onde você está tirando isso? É simples. Basta você pegar os documentos soviéticos que são abertos ao público. Se você é um acadêmico, você manda uma carta ou um e-mail para a embaixada da Rússia, pede os documentos que eles liberam para você. E lá tem os documentos burocráticos do Estado, né? Documentos burocráticos do Estado são documentos que não são abertos ao público. Por que eles não são abertos ao público? Porque eles são burocracia de Estado. esses fatos e também considerar se a exploração dos trabalhadores é aceitável de alguma forma. Afinal de contas, será que é melhor ser explorado pela classe burguesa ou pelo próprio governo? Você que sabe. O governo parece a nuvem do Mufasa pairando pela sociedade, velho. Eu adoro essa analogia da nuvem do Mufasa. Prefiro não ser explorada de forma alguma. E você, Gustavo? Ah, e sobre a questão da eficiência do capitalismo, como diria Engels, o capitalismo é tão eficiente que, em vez de produzir apenas o necessário, produz até o inútil. Como euzinha. Vamos continuar. Por que você chama de inútil? Que nesse modelo aí, alguma hora as empresas vão ficar tão grandes, ou já ficaram, né? E tem tanta grana que elas ficam mais poderosas do que os governos. E aí, quando isso rola, as empresas podem facilmente dar alguns presentinhos caros pros amigos políticos, manipular as eleições, né? Mídia. Isso porque essas grandes Muito maneiro, muito maneiro. consumiu alguns, digamos assim, 4.000 vidas aí de funcionários por ano pelas más condições. E isso fora toda Pera aí. holandesa que as primeiras técnicas de manipulação de mercado de ações foram Ah, ela vai falar do caso das tulipas. desenvolvidas. Foi lá que nasceu os títulos de dívida, instrumento especulativo. Valeu, Holanda. Ah, só um detalhe aqui pra pontuar, né? O valeu, Holanda ali é ironia também, tá? Pô, esse caso das tulipas é muito maneiro, muito maneiro. Consumiu alguns O caso das tulipas é o Bitcoin da era moderna. Da era moderna não, da era medieval, ali, fim da era medieval. É o Bitcoin da época. Eu não sei o ano que é essa porra. digamos assim, 4.000 vidas aí de funcionários por ano pelas más condições, e isso fora todas as Caralho. mortes que ela causava na hora de fazer as suas negociações livres com o capitalismo matou milhões, né? Quem sabe, talvez, só talvez aí, se você, Gustavo, fizesse um trabalho um pouquinho mais decente nesses teus reacts, o meu não estaria aí no mesmo balaio sendo colocado junto com o Monark, Primo Rico, Cogos e o caralho, né? Ou não também, porque como eu não me declaro comunista, então automaticamente isso me torna anticomunista pra essa galera aí. Anticomunista, fascista, racista, neoliberal, hein? Ah, mas aí que entra a questão, se você tá compartilhando ideologia, compartilhando ideais que essa galera compartilha, como é que eu vou te ver de outra forma? Se você, cara, ela literalmente nesse vídeo, ela repete a mesma retórica dos caras. Como é que ela quer que eu olhe pro vídeo dela e não falo que é parecido? Como é que ela quer que eu olhe pro vídeo dela e não falo que é anticomunista? Tá ligado? Ela acerta, aquele vídeo ela acerta em alguns pontos, mas no que ela erra, é que nem agora, ela errou. Quando ela falou, os explorados pelo governo. O governo é essa entidade cósmica que para pela sociedade. Não, gente, o Estado é feito por pessoas.
como essas pessoas são formadas, como esses burocratas são formados, que tipo de educação eles têm. Isso interfere em tudo, porque ninguém nasce burocrata, ninguém nasce cientista, ninguém nasce nada. Você nasce uma folha em branco. Você nasce uma folha em branco. Você nasce dotado de instinto, apenas. Não tem nem sentido isso que ela tá falando, velho. Quase 3 anos mergulhando em tudo que é bolha tóxica aí, né, pra tentar salvar umas alminhas perdidas, pra ser colocada no mesmo saco que essa galera aí. Não, beleza. Beleza, isso eu também faço. Eu fico fazendo um react na Twitch aqui. Acho que eu e Gustavo, a galera que faz react, Humberto Matos e por aí vai. A gente fica derretendo o nosso cérebro pra ver se faz a mesma coisa, tá ligado? Eu vejo vídeo do Ideias Radicais, eu me sinto com um QI negativo, mas poxa. Você reproduz o mesmo discurso dos caras, aí como é que você quer que eu olhe pra você? Essa é a questão. Show de bola, dá uma vontadezinha até de desistir, né? Mas eu tenho que lembrar que isso aí é só mais um dia na Ágora Virtual. Vamos continuar. Isso que a gente só tá falando do comecinho da estrutura. E agora é só você ir usando aí a sua cabecinha maravilhosa pra ir percebendo o mundo à sua volta e vendo como esse padrão foi se repetindo na história até hoje em dia. Eu diria que é um gimo com um leve toque de amargor. Leve toque de amargor. E isso que eu não tô nem mostrando os problemas mais atuais que ele causa. E se você Pô, pensar nas 2 guerras mundiais, cara. Texto ótimo, já recomendei ele aqui, vou recomendar de novo. Experiência e Pobreza, de Walter Benjamin, sobre a Primeira Guerra Mundial. Muito bom. negar que isso é capitalismo, eu acho que quem não sabe o que é capitalismo é você. E a pergunta que eu te faço agora é, será que o capitalismo pode realmente se afastar? Agora, diferente lá do começo do vídeo, onde eu peço pra quem discorda da minha definição apresentar uma melhor, aqui, depois de alguns minutos do vídeo, quando eu já me aprofundei minimamente aí nas bases do capitalismo, eu desafio quem discorda. Minimamente, mas minimamente mesmo. Se você estudar como é que foram o surgimento das prisões, minha amiga, você vai ficar tão frustrada. Se você descobrir como é que foram criados os presídios femininos, porque quando surgem as prisões elas não existiam, era muito comum mulheres ficaram presas com homens, minha filha, ó, para quem quiser entender um pouco sobre a questão carcerária, eu recomendo um livro que é extremamente fácil de ler, uma linguagem super acessível, tranquilo. Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas. Da minha explicação. Você entende a diferença? Vamos continuar aqui. Vamos pra próxima. Ela acha que o capitalismo é uma ideologia, kkk. Toda a culpa que ela coloca no capitalismo, na verdade, é do papai Estado. Papai Estado. Fora que também não levou em consideração O cara tem, o Hitchcock, parece uma pintura do Van Gogh. que o Stalin procurava sim o homem perfeito, da genética perfeita. Fora isso, bom vídeo. A fonte diretamente do cu, diretamente do CPTK. Achar que o capitalismo se resume a ser um sistema econômico não faz muito sentido, porque ele permeia todos os aspectos da nossa vida. Parece que ela tá segurando um riso, tá vendo? Verdade. Influencia como a gente interage com o mundo, com as pessoas. É muito mais do que só um sistema. Tanto é que toda vez que eu faço uma crítica leve a ele, me chamam de comunista ou qualquer outra coisa. E agora, sobre culpar o Estado. É ideologia, né, gente? Só um comentário, mulheres que fazem essa puxadinha no olho me ganham muito fácil, eu não sei porquê. Se tem alguma coisa a ver com influência egípcia, não sei o que lá. Ideologia, né? A ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante daquele tempo. É isso. O que você acha que aconteceria se o Estado deixasse de existir? Você acha que as pessoas iam continuar trabalhando igual louca, em 2, 3 empregos às vezes, só pra receber o suficiente ali pra pagar as contas no que você chama de transação voluntária? Camarada Yasmin? Elas iam ficar de boinhas? Claro que não. Né? O Estado tá aí pra proteger os interesses capitalistas e sem ele pra regular a sociedade, o capitalismo do Stalin procurar um homem perfeito? Eu desconheço isso aí, eu nunca ouvi falar. Ninguém E vamos pra ouviu. próxima pergunta É aqui. boa. Caralho, garota, agora na verdade ali eu errei, tá? O Stalin procurou sim o homem perfeito. Eu quero ver a fonte que ela vai usar. No Tinder, mas ele não achou. Não quero nem olhar os comentários aqui desse vídeo depois Eu ri dessa piada. dessa. Foi mal, a piada foi ruim, mas eu ri. Desculpa, eu gosto. Gente, eu tenho um fraco por piada ruim, tá? Eu gosto de piada ruim, tipo piada do Mario, tá ligado? Não perguntem que Mario que vocês não vão gostar. Aliás, eu tenho uma ideia muito boa de um romance com isso. Piadinha sem graça, né? Como você ousa fazer mais uma piada sem graça, Yasmin? Porra, a mulher não sabe fazer humor mesmo, né? Bosta. Continuar isso aqui. Tu mandou mal. Comparar morte no capitalismo com morte no comunismo? Essa menina deve ter feito alguma escola de atuação, porque ela tem jeito pra atuação, sem sacanagem. Me fale um governo que matou em nome do capitalismo. Estados Unidos?
Pronto, matou. Eu vou além ainda, hein? Estados Unidos, no seu processo de expansão, na consolidação do seu capitalismo. As duas guerras mundiais, cara, né? Acho que as duas guerras mundiais são um retrato disso. A Segunda Guerra Mundial, mais como uma consequência dessa dinâmica monopolista da Primeira Guerra. Porra, só aí já foram 70 milha. Só aí. Um período de 20 anos. Só aí. Coisa, hein? Agora me fale um governo capitalista que dizimou milhões em prol da ideia de capital. Pô, todos os países que foram colonizados pelos europeus, desde a modernidade, né? Então não é isso, não é só a morte física, é a morte da cultura. Né? Tem esse pequeno detalhe. A Inglaterra, será? Ou a... Quer dizer que as mortes em tá Cuba bom, e Chile... Até onde eu tô vendo, isso foi bem respeitoso. Se ela diz que tem um vídeo do Gustavo que ele fez isso, eu gostaria de ver o vídeo. Se você tá vendo esse vídeo, ô moça, que eu esqueci seu nome, me desculpa. Manda pra mim, por favor, manda pra mim. É as mesmas que ocorrem no Reino Unido e na União Soviética. As mortes eram no mesmo sentido em que nos Estados Unidos? Não, na União Soviética as pessoas elas estavam mortas e aí a morte consistia em torná-las vivas. A morte na União Soviética tem um sentido contrário ao do Reino Unido, entendeu? Ela vai pra outra direção. Quando você morre na União Soviética, você não vira uma estrelinha, você vira um pneu. Isso, exatamente, você vira um pedaço de batata. Esse é a diferença de sentido. Nunca ouvi tanta Reversal russa, exatamente. Na União Soviética, você mata a morte, é isso? bobagem. E sobre a comparação ali das mortes, eu não sei, tenta pesquisar aí, compara quantos morriam de fome na guerra em cada país e pensa que nesses países que eram comunistas, você vai colocar a culpa das mortes da guerra e da fome na conta do comunismo, Tá muito bom esse vídeo, viu? que talvez eu seja a pior pessoa do mundo pra defender o comunismo. E aí vai fazer um vídeo, enfim. Tá muito bom esse vídeo. E as tentativas de implementação do Próxima. Por isso que eu acho que quem for comparar o capitalismo e as tentativas de implementação do comunismo/socialismo tem que usar as mesmas bases e os Colega, comunismo é uma coisa, socialismo é outra. Socialismo é um processo de transição. Comunismo é o processo de extinção do Estado. São dois processos diferentes. Não vem comunismo e depois socialismo. É um processo. Aí está o erro do seu argumento. mesmos critérios pra fazer essa comparação. E que coisa, não? Será que eu tô ficando louca aqui? Ou o Gustavo tentou fazer uma piadinha com morte? Ô, Gustavo, essa porra aí não tem graça não, velho. Piada mórbida não tem graça. As pessoas que morreram devido às tentativas de implementação ali do comunismo... Ai, meu Deus. Ai, o comunismo matou melões. Ai. Em diversos países, não tem graça. Ou por acaso ter um peru aí te permite fazer piada mórbida e a mim não? Mas tá, né? Vamos aqui Em nenhum momento do vídeo, eu vi esse vídeo inteiro, em nenhum momento desse vídeo ele falou da sua sexualidade. Nenhum momento. pro último trechinho do vídeo, e daí a gente encerra, porque ele vai concordar com boa parte das próximas coisas que eu vou falar aqui no meu vídeo, então vai ficar meio repetitivo. Nossa, que estranho. Tipo, isso não é engraçado, isso não é uma piada, né? Tipo, isso não é uma piada, não é engraçado, assim. Você é contra o nazismo, mas é a favor da esquerda e comunismo que matou muito mais pessoas. Hipocrisia! Hipocrisia! Hipocrisia. Eu sou a favor Hipocrisia! Fala direito, Yasmin. do conservadorismo. A única coisa que eu disse ali é que cu não tem a ver com bunda. Quê? Caralho, isso... O quê? Ah lá, segurando o riso de novo. Hipocrisia. Eu sou a favor do conservadorismo. A Não pode ser. Não pode ser um vídeo tão bom que vai terminar desse jeito. Tipo, parece um jogo entre Brasil e Croácia. Ela tá zoando, né? única coisa que eu disse ali é que cu não tem a ver com bunda. Ah, tá, ironia. Tá. Ok. Tudo bem. E ainda tem chato que quer que eu pare de usar ironia, gente. Olha isso ali, ele tá perdidinho. É muito bom essa cara de surpresa dele ali. E depois, né, ele olhando o chat e a galera provavelmente falando que era ironia. Não tem preço isso. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse react do react aqui. Eu tenho Ah, sei lá, mano. Eu acho assim, quando ela vai falar das repúblicas socialistas, ela erra quando ela fala, quando a questão, o governo, ela fala do governo em abstrato. Nada é no abstrato. Você não faz análise assim. Ela erra para fazer análise das repúblicas socialistas, ela erra em algumas coisas. Só que aí, tipo assim, já que ela falou que os caras atacaram ela fisicamente, atacaram a voz dela, a questão da voz dela, eu gostaria que ela provasse, porque é aquele negócio, quem acusa tem um ônus da prova, né? Porra, isso é regra do direito. Se eu chego aqui e acuso ela, você falou isso, A, B, C e D de mim, eu tenho que dar a prova. Tá aqui, ó. É que toda vez quem vê meus react vê que eu vou lá, paro, entendeu? Eu não tenho dinheiro para pagar um editor, eu sou ferrado de grana e tudo mais. E aí você vê que é tudo ao vivo. Você vê eu abrindo páginas, troços carregando, uns troços tudo simples, que eu sou uma pessoa humilde. Aí dá nisso aí, tá vendo? É isso. Mas ela, tipo assim, tem erros na argumentação dela. Tá ligado? Tem erro sim quando ela fala das repúblicas socialistas, porque ela não sabe como é que é o processo. Eu falei ao longo do vídeo, aqui ao longo do react e tudo mais.
tá? Mas eu vou ficando por aqui, tá? Você que tá vendo isso no YouTube, aqui tem outro vídeo para você aqui embaixo. Aqui tem um QR Code aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, olha esse trocinho se mexendo aqui no canto. É o QR Code. Quer apoiar? Deixa aqui o seu apoio, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima e falou!